Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, povo lindo de Deus. Como foi aí essa semana? Tudo bem? Espero que sim. Bom, antes de qualquer coisa, ative o sininho, compartilhe, porque está sendo tremendo as mensagens. As pessoas chegam, né, amiga? Olha, é fortalecimento. É muito bom a gente escutar isso, Muito né? bom. Feedback muito positivo. Nossa, Que eu tô muito delícia. feliz que Deus está fazendo. É isso. Né? Não é sobre nós, é sobre Ele. E sim, o que Ele está fazendo é grandioso. É muito bom a gente ver que a gente está sendo instrumento dele, né? Na mão. Isso. Está sendo um fluir, né? Como a gente disse aqui. Aqui nada mais é do que um bate-papo lindo sobre a palavra de Deus, né? Sim. Aprendendo. Que delícia que foi semana passada, né, amiga? Nossa, Com a nossa convidada, a doutora Roberta. Te amo e te sirvo, viu? Um assunto muito importante que nós abordamos sobre mães atípicas, sim, né? E ó, já vamos deixar aí né? Ela vai voltar. Vai. Né? Ela Fica vai ligadinho voltar no canal e vai ser um tema É um tremendo spoiler, também. gente. Ela vai voltar. E vai ser um tema tremendo. Vai. Muito É de Deus. forte, de Deus. Então fica aí ligadinho no canal, né, amiga? Não perca, porque vai ser do céu. Isso mesmo. E hoje não vai ser diferente, né, amiga? Não, e hoje o tema é tudo sobre ele. Nossa, é tudo sobre ele mesmo. Tudo sobre ele. É nada sobre nós. É sobre isso que nós estávamos falando mesmo, Sim. né? É tudo sobre ele. E assim, o que é sobre ele, né? O lugar mais alto que a gente pode estar, amiga, é nos pés do Senhor. É o lugar mais alto que você pode estar. É isso. É nos pés de joelho, em oração, com intimidade com seu Pai. É o lugar mais alto que você vai estar, não é? É isso. Então a gente vai falar muito sobre oração. E eu quero já começar aqui sobre a oração que Deus nos deixou, né? Ele deixou um modelo. Ele deixou. Pra você que fala assim, eu escuto muito disso. Eu não tenho dom de orar. Eu não sei orar. Não é desculpa, Olha não. como Deus é perfeito, já deixou até um modelinho lá, olha. É só seguir o modelinho, não sabe? Isso, mas também assim, nós temos ali, né, a oração do Pai Nosso, que deve ser o nosso modelo. Mas não se prenda só. Verdade. Se você não sabe orar, não sabe como chegar, comece por ela e deixa ele fluir. Porque ele é seu amigo, você tem que pôr isso na sua mente, ele é seu amigo. E eu né? costumo dizer que a oração, esses dias eu fui ensinar minha filha menor, ela me perguntou, mãe, mas como que eu oro? E aí eu disse assim pra ela, filha, a oração é uma conversa. Verdade. Você pode fazer essa mesma pergunta para Jesus. Jesus, como eu oro? Como eu falo com o Senhor? Sim. Pai, me ensina. E expor na oração, a gente expõe aquilo que a gente está sentindo. É verdade. Ah, mas eu tô com raiva. Exponha isso pra ele. Pode falar, né? Pode Diga falar, pra ele. porque ele é o único que te conhece. E se não você não fingir. E não vai porque ele te conhece. Então é melhor falar, Sim. né? Os dias que eu tô bicuda mesmo, eu falo, Deus, eu tô irritada hoje. Isso. Então o Senhor me ajuda, porque eu não acho que isso é certo. Às vezes, ele não vai te responder de prontidão, porque ele te conhece. Ele vai te moldar a paciência, né? Vai ensinando. E aí depois ele vai vir com todo amor do mundo. Já aconteceu comigo. Amiga. Filha, mas você tá irritada por causa disso? Mas olha isso. É verdade. Não é? Então, a oração nada mais é do que uma conversa genuína com o seu pai. Sim. E por que é tão difícil a gente orar? Porque nem todo mundo teve um bom relacionamento com os pais. É verdade. Né? Nós viemos de uma geração, eu sou a prova viva disso. Eu não tive a liberdade que hoje as minhas filhas têm comigo de conversar, eu não tive isso com os meus pais, eu não tive essa estrutura. Talvez a sua situação seja diferente, mas a minha não foi. Então isso também nos impede a gente saber como chegar diante de Deus para conversar. Com certeza. Mas então quebra esse tabu. Eu tive que quebrar esse tabu na minha vida. É muito importante. Porque eu tenho pais excepcionais, amo a vida deles, mas eu não tive esse convívio de mãe e filha, por exemplo, de ter abertura para conversar, de estar... Não tive isso. É verdade. Eu também, assim, é mais assim... assim, a intimidade, né? Acho que é uma intimidade, assim, né? Então eu tive que aprender a chegar em Deus. E foi tão profundo na minha caminhada... Quando eu conheci Jesus com 18 anos, o que eu fazia?
eu estava numa fase muito ruim mesmo, de saúde, emocional, tudo abalado, estava tudo destruído mesmo na minha vida. Eu colocava um louvor, gosto muito daquele lá, Pai, estou aqui, quantas vezes, ou preciso de ti, preciso do teu perdão. Essas eram as canções que me embalavam. E eu colocava ali, eu tinha um radinho no quarto e eu deitava na cama e só dizia assim, Pai, eu preciso do teu colo. Eu preciso sentir. Muitas vezes eu pedia para ele, vem me fazer dormir. E eu sentia a presença dele invadindo o meu quarto, confortando, consolando ali aquela presença. Então eu aprendi sozinha a buscar a presença. Sim. Então faça isso. Você não sabe como? Coloca uma canção que vai te levar. Tem aquela da Fernanda Brum que também é o Espírito Santo, ore por mim. Só de você já cantar essa canção, já orou. Já tá orando. Não né? é? E aí você vai uma oração, né? Mas uma enfim, oração. vamos voltar pro foco da palavra. Não, né, mas é a palavra. Nós estamos falando sobre oração, né? Isso é importante. Isso. Então, Deus, como você disse, Deus já deixou um modelo para nós. Né? E ele tá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 9 ao 3, esse modelo de oração que é o Pai Nosso, que a gente está falando. E tá em Lucas também, capítulo 11, do versículo 2 ao 4. Então, esse é o modelo. Aí eu estava meditando sobre essa oração, né? O modelo. E sabe, uma coisa me chamou a atenção nessa oração. É tudo sobre Ele. E se não é sobre Ele, é sobre nós depender dEle. É isso, dependência, obediência. Mas como assim, Vanessa? Porque às vezes, né? Eu vou explicar em cada estrofe da oração. A oração do Pai Nosso, tá? Do que não Pai é uma oração. A oração do Pai Nosso, ela é universal. Isso, é para todos. Toda religião segue. Para todos, tá em todas as Bíblias. Qualquer Bíblia que vocês for ver tem, né, amiga? Tem. Então, é sobre isso. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, nossa, mas é tudo sobre Ele. E as duas últimas estrofes, que não é, assim, direcionadamente a Ele, é a dependência nossa dele. Meu Deus, é forte. Eu falei, eu preciso falar isso, né, amiga? Nós estávamos conversando. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Está falando sobre Ele. E a santificação que é dele. É dele. É sobre Ele. Não é nossa. Nós buscamos viver em santidade, mas não conseguimos 100%, porque somos falhos. Sim. A santificação vem de quem? Dele. Dele. Isso. Então, é sobre Ele. Sobre Ele. Aí continua. Venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, é vontade de nós? Ainda é sobre Ele. Continuou falando sobre Ele. E o reino? É o reino de homens? Não. De riqueza, de reis, de governantes? Não. Nós temos que almejar o quê? O reino dele. É sobre Ele, gente. Tanto na terra como no céu. É muito forte isso aí, se parar para pensar. Então, essas duas estrofes estão falando sobre totalmente de Deus, sobre Ele, entendeu? Aí vem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai vós as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí entrou a dependência no Senhor. Que é provisão. Nos dá o pão nosso de cada dia. É Ele quem proporciona. É Ele, porque Ele é o dono do ouro, da prata. Ele que abre as portas, Ele que fecha as portas. É Ele que coloca, Ele que tira. Se você chegou no nível financeiro, no patamar, não é pela força dos seus braços, não, querida. É por Ele. Jamais, imagina. Ele tem proporcionado isso a você. É isso, é muito forte a dependência. Então, pra você ver, essa já vai ser a dependência do Senhor. E outra coisa que tá me chamando a atenção aí, viu, amiga? Perdoai as nossas ofensas, bem como
O Senhor Aquele tem perdoado quem tem ofendido. Isso. Então, quer dizer, é uma via de mão dupla. É verdade. Se eu quero ser perdoada, eu tenho que fazer o quê? Então, mas quem que vem primeiro? Perdoar. Então, e quem que vem primeiro? Perdoar a nós. Ó, veio pra mim primeiro. Porque poderia ser o contrário. Perdoar a quem nos tem ofendido e a nossa ofensa. Não. Olha que grande. Perdoa primeiro a nossa ofensa. Então é sobre primeiro nós. É. Nós que entendendo? somos pecadores, né? E aí você vê que é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu preciso perdoar e ser perdoada, Sim. ele vai me perdoar. Mas primeiro é você. É sobre nós É primeiro. uma escolha. Então você Que que nem acha que perdão não faz sentido Isso. e não quer liberar perdão, E a palavra, quando vem primeiro em quem? em nós. É em nós, gente. É tão Lembra que nós simples. falamos aqui já? É em mim para ser através de mim. É isso. Você viu como é forte? Profundo. Se pegar um pouco para meditar, é meditação isso, né? Na palavra, né? E continua, né? Aí já veio dependência, como você acabou de dizer, né, amiga? O pão e ao perdão, né? Isso. Aí, e não deixais cair em tentação. Não deixa cair em tentação. Quem você depender dele para não deixar? É isso. Porque se for só através de Não, nós, só nós, a gente não consegue. não deixar cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Quem te livra? Quem te Só guarda? Ele. Quem te... A presença dele. É isso, você é dependente totalmente de Deus. É dependente, não tem como fugir disso. E ser dependente é em tudo, são em todas as escolhas. É isso. Né? Eu falo que quando o Senhor colocou Adão e Eva lá no jardim, ele deixou o livre-arbítrio. Tanto que ele sabia, Deus sabia que eles iriam pecar, mas ele deixou a escolha com Adão e Eva. E não é diferente no nosso tempo. Ele deixa para nós a escolha. Você quer ser dependente de mim ou não? Sim. E ser dependente do Senhor é em todas as situações. Sim. Seja na área financeira, seja na área conjugal, seja na área familiar. Tudo que você vai fazer precisa estar pautado no Senhor. Precisa. Não tem como ser diferente, né? Não, você precisa apresentar, orar. Ah, mas eu vou comprar uma roupa. Até uma roupa. É verdade. Você precisa orar. Até o que seja uma casa, um carro, um passeio. Eu tenho esse hábito, eu oro por tudo. É isso. Deus, eu tenho o sonho de conhecer tal lugar. Prepara. Eu já testemunhei aqui num dos podcasts que eu morria de vontade, eu tinha um sonho de conhecer Maceió. A primeira, nunca tinha andado de avião. E eu tava orando já e eu tinha vontade de conhecer Maceió, mas Deus primeiro preparou o quê? Porto Seguro. Sim. É só porque ele quer, né? Não que você quer. E aí, eu fiquei bicuda? Não. Ainda foi até engraçado que meu marido ligou pra mim e falou assim, amor, não tem pra Maceió. Só tem o pacote promocional pra Porto Seguro. Seja feita a vossa Aí eu falei, eu podia ter, tinha dois caminhos, não quero. Eu quero ir pra lá. Não, mas eu tava orando. Aí eu, com essas palavras, eu virei pro meu esposo no telefone e falei assim, amor, é o que Deus tá nos preparando, vamos pra lá. E fomos. Obediência, a gente tem que ter essa E foi uma bênção, foi um tempo. Mas ainda assim, Senhor, eu ainda tenho vontade de conhecer Maceió. E um ano depois Deus proporcionou. Sim. Então, assim, é a vontade dele acima da nossa. Com certeza. Né? E às vezes acontece o que você quer, como você disse, depois de um ano, né? Foi isso? Depois de um ano. Mas é no tempo dele. E não é no nosso. Sim. Né? É no tempo de Deus. E aí, o que eu quero enfatizar aqui e deixar bem frisado. A nossa arma mais poderosa, que não tem falha, é a oração. Sabe? Segundo Coríntios 10:4. Põe para nós, Vitor, para a gente ler esse versículo. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E agradável, né, amiga? Com mesmo certeza. que nós não entendamos, mesmo que não seja, né? Vou ler para vocês. Segundo Coríntios 10:4. 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É isso. Então, o que quer dizer aqui? Paulo, né, o apóstolo Paulo,
estava em uma luta. E a arma que ele usou não foi o carnal, foi espiritual. Então, não foi arma física, né, que ele lutou. Então, Paulo derrubou fortaleza, amiga. Mas olha, é fortaleza. Não fala assim, derrubou, fortaleza. Você quer que fortaleza? É muito forte. É muito forte. Então, derrubou fortaleza. Essa palavra também me chamou muito atenção, né? Então, derrubou fortaleza. Da onde? Da mentalidade e comportamento errôneos que estão refletidos na vida daqueles que existem na sua autoridade. Olha que forte isso. Gente, então você derruba fortaleza, você derruba armadilhas. É isso. Você desmascara o inimigo através da oração. E você porque aprende, ele que luta por você. E você aprende a ouvir a voz de Deus. Sim. E eu vou além. Porque além de você derrotar tudo isso através da sua oração, a oração também é um depósito. É verdade. Porque é muito fácil a gente orar quando as coisas estão indo mal. É muito, quando a gente está em guerra. Às vezes tem pessoas só nessas situações. Mas a oração tem que ser contínua. E eu falo por uma experiência própria, né? Quando o furacão vem, você tem que tem que ter reserva. Verdade. Reserva. Eu já testemunhei aqui, né, quando meu pai se acidentou, meses antes, o Espírito Santo já vinha ministrando meu coração para orar por ele, repreendendo morte. É intimidade, né? Você tem essa intimidade com seu pai. Eu acho que uns 3 meses antes do acidente do meu pai, o Espírito Santo já me incomodava. Eu cheguei a orar até por espírito de suicídio. Sim. E eu não entendia, né? Às vezes até comentei com a minha mãe, falei, tô preocupada porque Deus tá me incomodando pela vida do pai e tal, né? E aí ele se acidentou 3 meses depois, foi um acidente muito feio. E aí eu entendi que depósitos, o que livrou meu pai do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da morte naquele momento, foi a reserva. Verdade. Eu não sabia que ele ia se acidentar, muito menos o processo que nós passaríamos. Mas eu obedeci e eu orava, guarda, Senhor, coloca os teus anjos, acampa, livra. E hoje eu posso dizer, 1 ano e meio depois do acidente dele, que o Senhor acampou os anjos, que Deus livrou meu pai. Ele tava com uma hemorragia, ele se acidentou, caiu da escada, ficou por horas com uma hemorragia interna e foi ser atendido só às 11 horas da noite, depois foi para cirurgia 3 horas da manhã. Então, assim, foi a reserva. Então, nós temos que ter reserva de oração. E porque até mesmo Deus se agrada do coração grato. O que eu quero dizer do coração grato? Quando você está na tribulação, você não é grato. Porque às vezes você está focado na tribulação. E só murmura e também, né? não vai ser grato. Ai, obrigada a Deus por ter batido meu carro, obrigada a Deus por ter acabado meu casamento. Você não é grato. Não existe isso, né? Não. Mas quando tá tudo bem, o que você vai orar? É gratidão. Gratidão. E Deus se alegra com a gratidão. E Deus, ele vai instruindo. É igual um casamento. Tem que ter depósito, orar mesmo, orar para não cair em adultério, orar para o amor não se esfriar, para o companheirismo não acabar. Nós temos que orar pelos filhos, para não se desviar, para Deus preparar o varão ou a varoa, né, que seja o companheiro dos filhos. Temos que apresentar tudo isso. Eu penso assim, a oração, amiga, vamos conjecturar aqui, você tem uma arma. Na hora da guerra, você tá a sua munição, tenho 10 balas. Tá lá, Acabou. Aí acabou. A guerra acabou. Ok, mas você vai ter que pôr a sua munição. Vai ter que abastecer a sua munição. É a oração que você vai pôr. Os calibres, tudo no lugar. Todos os dias. Carregar toda a cápsula. Entendeu? Porque chega na hora da guerra, mesmo que você tá em oração, você tem essa reserva de munição. Sim. E além de tudo isso, vai te trazer a intimidade com quem? Com seu pai. E a intimidade faz você entender, né? Escutar a voz, porque você tem a intimidade, você
Você só fechar o olho, se o seu esposo, o seu filho chamar, você vai entender qual voz é, se é o seu esposo ou se é o seu filho. Se você não tem essa intimidade, se alguém na rua me chama, eu não sei quem é. É. Entende? Fica confuso, às vezes até confunde, acha que é um e é outro. Então, Mas você tem que ter. Quando tem muita intimidade, você só com a voz. Você já viu uma brincadeira que o pessoal põe a mão, só com a mão com olhos vendados, sabe quem é? Então, É mais ou menos o nível isso, de né? intimidade. É o nível, E o que vai trazer intimidade com o seu aba é a oração. É isso, Não adianta. gente, é a oração. Não é o louvor, né? A palavra a gente aprende ali da palavra, a gente vai aprendendo dele. Sim. Mas a oração vai ser essa liga de intimidade, de ouvir, de ser direcionado por ele, quando você tiver ali uma decisão para tomar. É através da oração que você vai estar sensível para ouvir. E a gente precisa ter essa posição, porque você nunca vai sentir vontade de orar. Sinto dizer, mas é verdade. E eu já ouvi gente falando, oração é um dom. Não é um dom. Você escutou isso já mesmo? Ouvi. Eu não tenho dom de orar. Não tenho dom de orar. Oração não é um dom. Não. Oração é uma obrigação. A gente tem que vencer. É igual meditar na palavra. Meu Deus. Tem pessoas que têm facilidade, sim. Mas não é fácil, gente. Tem dias que às vezes eu falo assim, só pela graça, Senhor, que eu pego minha biblinha lá. E vem o sono, e vem o cansaço. Ontem mesmo, né? A Duda virou pra mim e falou assim, mãe, você vai fazer o devocional comigo? Já era quase 11 horas da noite. Eu quase falei não. Olha, a eu posição. Falei, não, filha, o posicionamento, vamos hein? sentar na cama e fazer o devocional. Eu fiz o devocional com ela. É uma escolha. É verdade. Não é fácil. Não pense que pra nós é diferente, é igual. Não é fácil conciliar tudo. É igual a oração. Não é um dom. Você nunca vai sentir vontade. Não. E aí, tem coisa assim que o diabo vai tentar diminuir mais ainda a sua vontade sobre isso, né? Mas a gente tem que se fortalecer. Mas sabe, o que é o mais gostoso da oração? Quanto mais intimidade, mais você entender a voz, e você entender a voz e ser guiado pela voz, e você fazer uma atitude ou um emprego guiado pela voz que você já conhece, é muito bom. É muito bom. Isso é gratificante demais, não é? E sentir, sabe, o Espírito Santo te direcionar. Eu vou dar essa motivação para eles. Soprar. Que é sobre isso. É muito bom você ser guiado, mas precisa de intimidade. Então, mas você quer essa... E isso, não adianta eu falar, a Vanessa falar, o pastor falar, o amigo falar. Não. Isso é uma decisão, é uma escolha. É uma escolha. Você precisa escolher. Precisa. É verdade. E aí é derrubar um gigante todos os dias. Sim. Não. Hoje eu vou ter 5 minutos ali com o meu pai. Amanhã é 10 minutos. Isso. E assim vai. Porque se você não der o primeiro passo, não vai fluir. E ninguém vai fazer por você. Ninguém vai. É que nem academia, né? Se você não for e não se cuidar, ninguém vai fazer. É igualzinho, é um exemplo claro, gente. Não é fácil. Ninguém quer. Vou pra academia hoje. Gente, ninguém vai assim, alegre. Depois a gente sai plena de lá. Lógico que Deus trata também na oração. Trata na oração, igual academia. Não Mas, pra descer, eu até brinco com o meu personal, meu amigo. Eu falo assim, amigo, se eu não tivesse horarinho marcado com você, jamais eu estaria aqui. É isso, é sobre treinando. Isso. Olha, é sobre isso e mesmo. Olha, que todo mundo fala assim, depois de uns 6 meses treinando, nossa, você vai adorar. Costuma. Eu tô desde outubro treinando. Costuma. Eu não vi também fazer há muito tempo academia, nunca acostumei. Desde outubro eu tô treinando 2 vezes por semana. Mas eu confesso que quando chega um dia antes, eu falo assim, acho que eu vou mandar uma mensagem e vou cancelar. Então, e quanto tempo já? Desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Não era pra ter acostumado já? Então, já era, né? Assim, depois que eu saio plena, feliz, eu percebi a diferença. É isso. Faz bem. Faz. Mas e a preguiça de ir? Então, a oração é a mesma coisa. Não é diferente disso, não. Então é uma luta constante. Você tem que ter uma posição, você se posiciona e faz. Entende? É uma escolha. E é gratificante. No fim, que você falou.
você se sente renovada. Sim, você sai plena. É a mesma sensação, você sai tratada, já curada, não é? É. E a oração também é isso, que depois que você sai ali do momento com Deus, que a presença dele te invade, ele fala com você e tem aquela troca, não tem. Você não nem tem. sai igual, né? Não. Não sai, né? Não. Igual que você entrou, né, na Não oração, sai né? igual. Então é isso. Sim. É posicionamento, é obediência, é matar, esmurrar nossa carne mesmo. Todo dia. Todo dia, para que a gente possa alcançar o alvo. É isso. Então, o lugar mais alto que você deve estar é de joelhos, no pés do Senhor. É isso. Beijos. Deus Fiquem abençoe. com Deus, viu? Um beijo.